Estamos de volta, está no ar o seu programa. Hoje é Dia Mundial da Tartaruga, uma data criada para conscientização da preservação desse animal que é ameaçado de extinção. E para isso, a gente vai conhecer o projeto Tamar de Ubatuba. Você vai conhecer nesse primeiro bloco quais são os objetivos desse projeto, quais são os tipos de tartaruga que eles se preocupam, que eles cuidam lá no projeto Tamar. E também algumas curiosidades. A gente começou a ver que várias tartarugas lá no fundo do aquário estavam sempre com uma lágrima. Por que aquela lágrima? Acompanhe tudo agora na nossa viagem até Ubatuba para você conhecer o projeto Tamar, Preservação das Tartarugas. O seu programa foi até o litoral norte de São Paulo, na cidade de Ubatuba, conhecer o projeto Tamar, que existe para proteger 5 espécies de tartarugas que utilizam o litoral brasileiro para se alimentar e se reproduzir. Eu estou aqui com o José Henrique Becker, ele é biólogo e coordenador técnico aqui do projeto Tamar em Ubatuba. Henrique, explica pra gente qual é o objetivo do projeto Tamar. O Projeto Tamar é um programa brasileiro de conservação de tartarugas marinhas. Ele foi criado em 1980, junto ao Ministério do Meio Ambiente. Hoje é co-administrado por uma fundação, a Fundação ProTamar, uma ONG. E ele protege 5 espécies de tartarugas marinhas que existem no Brasil, todas ameaçadas de extinção. Para isso conta com patrocinadores nacionais como o Bradesco, a Petrobras, e patrocinadores regionais, no caso de São Paulo, aqui com a Arcor do Brasil e a Prefeitura Municipal. Essas 5 espécies estão ameaçadas em vários estágios de vida, em toda a costa do país, e com vários tipos de ameaças distintas. Nas áreas de desova, em 80 as tartarugas eram predadas, os ovos consumidos, e o Tamar iniciou a proteção pelas áreas de desova, cuidando de fêmeas e filhotes. Depois, em 91, o Tamar começou o trabalho aqui em Ubatuba, com o objetivo de proteger tartarugas jovens que chegam perto da costa para se alimentar e acabam sendo capturadas acidentalmente na rede de pesca. Então, o foco do trabalho aqui em Ubatuba é trabalhar com a sensibilização dos pescadores, da importância de soltar vivas as tartarugas que eles capturam acidentalmente na pesca. Agora, existem unidades do projeto Tamar ao redor do Brasil. Essa unidade tem um foco específico de trabalho com os pescadores para evitar a pesca predatória das tartarugas. Exatamente. Aqui não é uma região de reprodução de tartarugas, não tem ninhos. Aqui é uma área que a gente chama de área de alimentação de tartarugas, né, que os animais vêm para cá para se alimentar, se desenvolver, e acidentalmente são capturados pelas redes de pesca. Então, a partir desse trabalho de sensibilização dos pescadores, os pescadores são parceiros muito importantes nesse programa de conservação. Hoje eles colaboram com o Tamar, informando todas as capturas acidentais na rede de pesca. Então informam, peguei a tartaruga, ela está aqui. Aí o Tamar vai até, o biólogo, a equipe técnica vai até a praia onde o pescador capturou a tartaruga, vai identificar a espécie, medir, pesar e colocar uma marca numerada de identificação nesse animal. Se o animal já está bem, saudável, já é solto no mesmo momento. Quando o animal está machucado ou ferido, ele é trazido para reabilitação aqui pelo veterinário. A gente vai conhecer daqui a pouquinho como é que funciona a reabilitação das tartarugas aqui no projeto Tamar. E o mais interessante é que você vai acompanhar a soltura de um animal. A gente vai acompanhar o Henrique até uma praia aqui de Ubatuba. Ele vai fazer a medição, vai deixar a marca lá na tartaruga marinha e você vai acompanhar junto com a gente ela voltando para o mar daqui a pouquinho. Agora, Henrique, então cada posto do projeto vai ter um foco de trabalho de acordo com a necessidade do animal no ciclo migratório onde ele está, de acordo com a necessidade dele, o projeto Tamar desenvolve um objetivo diferente. Exatamente, o projeto é um projeto só, né? Ele tem 22 bases espalhadas em 9 estados do país, mas cada lugar, cada local tem uma realidade geográfica, ambiental distinta, uma realidade cultural, socioeconômica, uma forma de pescar. Então em cada lugar, e inclusive varia a espécie que predomina em cada região e o tipo de ameaça que existe em cada região. Então o Tamar às vezes ele vai mudando um pouquinho o seu foco de trabalho de acordo com a necessidade daquela região, com as prioridades de conservação naquela determinada região. Então tem essa diversidade de ações. Mas o objetivo é único, é proteger as 5 espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, todas ameaçadas de extinção, através de atividades de pesquisa científica, de educação ambiental e de inclusão social. Agora, as pessoas que visitam aqui o projeto Tamar em Ubatuba, eles podem conhecer os diferentes tipos de tartaruga e é isso que você vai acompanhar agora.
O Bruno vai apresentar pra gente agora a tartaruga de pente. E ela não tem esse nome à toa, né, Bruno? Explica pra gente essa tradição aí. Bom, a tartaruga de pente, no passado, utilizaram muito o casco dela para fazer pente, armação de óculos, bijuterias, bolsas, brincos. Então é uma das espécies mais ameaçadas de extinção por causa dessa caça que existiu no passado. Hoje é proibido a venda, o comércio de qualquer produto ou derivado do casco ou da tartaruga marinha. A tartaruga de pente é uma espécie muito comum no litoral norte da Bahia, tem uma maior ocorrência de desovos naquela região e ela se alimenta principalmente de esponjas, de invertebrados, alguns moluscos também. Ela pode chegar até aproximadamente 1 metro de carapaça e passa também dos 100 quilos de peso. Agora, essa moda do pente, do óculos e tudo mais acabou, mas a indústria ainda faz a imitação do casco da tartaruga de pente, né? Isso que é interessante é que como o casco dela dentre as tartarugas é um casco bem colorido, amarelado, com rajado marrom, então quando foi proibido fazer pente ou armação de óculos com o casco da tartaruga, as indústrias continuaram fazendo esses artefatos, mas de plástico, porém imitando essa coloração do casco. Então até hoje a gente vê pente, armação de óculos ou brincos, bijuterias que imitam aquele rajado do amarelo com marrom que na verdade vem do casco da tartaruga. As tartarugas marinhas são solitárias e permanecem submersas durante muito tempo. Mas aqui no Projeto Tamar, você pode ver de pertinho algumas espécies como a tartaruga olívia, que vamos conhecer agora. Então, qual espécie é essa aqui, Bruno? Bom, essa aqui é conhecida como tartaruga oliva. É uma espécie que a gente não tem uma grande ocorrência em Ubatuba, que na verdade ela raramente aparece por aqui, foram pouquíssimos registros até hoje. E no Brasil a principal área de ocorrência dela, a principal área de desova é o litoral de Sergipe. Então em Sergipe é onde concentra o maior número de ninhos dessa espécie. Ela é a menor das espécies de tartarugas marinhas que ocorre aqui no Brasil. Na fase adulta ela chega a ter aproximadamente uns 70 centímetros de casco, tá? E o hábito alimentar dela, ela tem preferências em se alimentar de pequenos crustáceos, como camarões, siris. E por causa desse hábito, essa espécie ela é frequentemente capturada em redes de arrasto de camarão. Então hoje o arrasto de camarão é uma das grandes ameaças para essa espécie de tartaruga marinha. Como que essas tartarugas chegaram aqui para essa área de visitação? Elas eram tartarugas que estavam na natureza e foram resgatadas por vocês? Bom, todos os animais que são mantidos no centro de visitantes vieram para cá filhotes, então eles nunca foram para o mar, né? Daqueles milhares de filhotes que o Tamar libera ao mar por ano, ele pega um ou outro, traz para o seu centro de visitantes para que seja realizado esse trabalho de sensibilização, de educação ambiental. Então são animais que já estão acostumados ao cativeiro, que estão aqui desde filhotes, já estão acostumados a ter alimentação, a nunca precisar procurar o próprio alimento, né? Nunca precisar enfrentar correnteza, profundidade, predadores. Então já estão bem adaptados e são uma importante ferramenta hoje para esse trabalho de sensibilização do turista, do visitante que vem até aqui para conhecer um pouquinho da biologia, do comportamento e até das ameaças desses animais. E elas são super simpáticas com o público, né? Porque é só a gente chegar ali perto que elas já saem para fora, já ficam ali espertinhas com quem está passando. Isso, são animais que já estão acostumados com a presença das pessoas aqui e inclusive porque num determinado horário do dia a gente realiza a alimentação interativa, onde os visitantes podem participar dessa alimentação. Então quando vai chegando mais próximo desse horário, os animais já começam a ficar mais espertos, já começam a inclusive seguir as pessoas em volta do tanque, porque elas já vão imaginando que vão receber o alimento naquela hora. Vamos conhecer as outras espécies então? Vamos lá. Bruno, a gente está numa área interessante aqui da visitação porque a gente consegue meio que ter a perspectiva da tartaruga, né? Nesse recinto a gente consegue observar os animais debaixo d'água, o comportamento deles dentro da água. A gente estava esperando aqui a gravação começar e a gente foi reparando realmente vários detalhes. Não sei, Igor, você consegue mostrar aqui? Ela tem uma lágrima que está saindo do olho dela. E aí o Bruno estava explicando pra gente, esse é um processo
do sal. Explica pra gente, Bruno. Isso, esses animais são répteis e eles, por mais que vivam no ambiente marinho, eles têm um problema que é uma água salgada. Eles não podem ficar ingerindo muita água salgada. Então, um dos mecanismos que a tartaruga marinha tem para eliminar o excesso de sal do organismo é através de glândulas de sal que ficam localizadas atrás dos olhos. E essa lágrima que a gente está observando, na verdade, é uma grande concentração de sal que o organismo da tartaruga está eliminando. Então, quando a gente diz que a tartaruga chora, a gente geralmente vai perceber isso quando o animal está fora da água, ou seja, uma fêmea desovando. A gente tem a tendência de acreditar que talvez seja um momento emocionante para a fêmea, de estar colocando os ovos, de estar sendo mãe. Mas, na verdade, todas elas choram, tanto dentro quanto fora d'água, e esse chorar é um mecanismo que ela tem de eliminar o excesso de sal do organismo. Ela não está triste e emocionada o dia inteiro, não. É só um mecanismo da natureza dela. Isso, é só um mecanismo e todas elas choram, independente se seja macho ou fêmea, mas a gente geralmente vai perceber isso fora da água, no ambiente mais seco, né? Por falar em mecanismo, a gente estava conversando aqui também, elas ficam horas dentro d'água, mas elas têm pulmão, elas têm que respirar. Mas o corpo todo se adapta para ela conseguir ficar grandes quantidades de tempo dentro da água. Explica pra gente como isso acontece. Isso, como todo réptil, a tartaruga ela tem pulmão como a gente, então ela não consegue respirar debaixo da água. Quando a gente observa um animal descansando ali, ela está prendendo a respiração e ela consegue prender essa respiração muito mais tempo do que um ser humano, porque ela tem alguns mecanismos, algumas adaptações fisiológicas que permitem isso. Por exemplo, ela consegue reduzir o metabolismo dela, com isso economizar um pouquinho mais de oxigênio. O coração dela também tem uma redução no batimento cardíaco e isso também vai favorecer uma economia de oxigênio e ela consegue distribuir melhor esse oxigênio pelos tecidos. Ela consegue até ter uma vasoconstrição, dependendo do estado das condições do ambiente onde ela estiver, mas ela consegue ter uma vasoconstrição das áreas periféricas, como, por exemplo, as nadadeiras, para evitar a perda de calor, evitar a perda de oxigênio, e com isso a circulação fica concentrada nas principais áreas do organismo. Então ela pode ficar durante horas descansando, em estado de repouso, e a hora que ela sentir a necessidade de respirar, o cérebro dela vai dar aquele start, ela vai se ligar, e ela vai subir, vai respirar e vai voltar de novo, ficar no estado de repouso. Agora ela tem bastante musgo no casco, né? Aqui vocês fazem algum tipo de limpeza, mas na natureza isso não acontece, né? Isso, aqui a gente limpa os cascos dela periodicamente, tá? Mas é comum crescer algas, crescer organismos grudados no casco. Agora, na natureza existem algumas relações interessantes também de organismos que se fixam no casco da tartaruga e ali vão vivendo, eles passam a vida inteira grudados no casco da tartaruga. Tem um caso muito interessante de um caranguejinho chamado caranguejo navegador, que ele vive realmente no casco da tartaruga, fica ali às vezes uma famíliazinha de caranguejos no casco dela, se alimenta de restos de comida, às vezes eles ficam bem próximos da cloaca para se alimentar até de restos de fezes da tartaruga, e esses animais são adaptados às alterações de ambiente, porque a tartaruga marinha ela vai mergulhar fundo, então ela vai em locais com maiores profundidades, com pressão maior, ela vai sair da água, então esses organismos que se grudam, que se adaptam ao casco da tartaruga marinha, eles têm que estar preparados a essas alterações ambientais também. Mas é um mutualismo, nenhum prejudica o outro. Pode ter casos de alguns organismos parasitas que podem... A tartaruga está suscetível a parasitas também, então ela pode ser prejudicada por algum tipo de organismo, mas há diversos outros que não vão prejudicar em nada a tartaruga, eles grudam no casco, pegam uma carona no casco dela, e há alguns até que se beneficiam a tartaruga e se beneficiam também, como, por exemplo, alguns peixes limpadores. Então, já tem relatos de casos, são observados alguns casos de tartarugas que chegam em determinados locais, param, meio que, entre aspas, assim, estacionam naquele local e peixinhos começam a limpar o casco da tartaruga, limpar a pele, comendo pequenos parasitas, algas, algum invertebrado que esteja grudado ali. Então, ajuda a tartaruga porque limpa o casco dela e ajuda esses peixes porque acaba servindo de alimento para eles também. Agora, Bruno, esse tipo de tartaruga que a gente está vendo aqui, qual é? Essa é a tartaruga cabeçuda, é a espécie mais comum desovando no litoral brasileiro, aqui tem um maior número de ninhos aqui, tá? Ela tem esse nome por causa da cabeça dela, que proporcionalmente às outras é maior realmente. Esse animal na fase adulta ele pode passar de 1 metro de casco, chegar até 1,10 m, 1,15 m de casco aproximadamente, e se alimenta principalmente de crustáceos e moluscos. Ela tem uma mordida muito forte, esse bico dela é bem forte, que ajuda a quebrar as conchas ou a casca desses crustáceos, caranguejos, tá? Para poder se alimentar desses animais. É lógico que elas também comem alguns peixes, alguns invertebrados também.
Fantástico a gente conhecer um pouco mais sobre a nossa fauna brasileira, que é tão rica, né? A gente vai para o intervalo, mas na volta a gente vai conhecer outros tipos de tartaruga que são ajudadas, que são cuidadas lá no Projeto Tamar. A gente vai visitar o centro de reabilitação dessas tartarugas que são pescadas ou caçadas e vão para lá. E a gente vai começar a mostrar o processo de soltura, o processo de devolução da tartaruga ao mar, ao seu habitat natural. Seu programa vai para um rápido intervalo, é rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho.